para começarmos, vamos rezar antes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, quero lhe render graças pela noite de hoje. Quero te agradecer pelo dia que nós vivemos, pelo teu cuidado por cada um de nós, pelo sustento que você deu a cada um de nós, pelas pessoas que você colocou junto de nós, por aqueles que nós oramos durante o dia de hoje, pelas pessoas que foram curadas, por aqueles que tiveram recaída, até mesmo por aqueles que perderam a vida. Nós lhe rendemos graças por tudo isso, porque a tua palavra nos diz que em qualquer circunstância rendam graças a Deus. Agradeçam a Deus em qualquer circunstância. E nós clamamos de uma maneira muito especial à Mãe de Jesus, para que interceda por cada um de nós. Interceda junto a Jesus pelas nossas necessidades, interceda junto a Jesus para que Ele clame ao Pai o perdão dos nossos pecados e das nossas faltas, para que sejamos absolvidos de todos os males que nós cometemos, de toda a nossa ganância e de tudo que nós fizemos e ainda continuamos a fazer para que essa pandemia não ter terminado até agora, Pai. Que possamos olhar para os nossos pecados e termos a convicção de que tudo isso é fruto do nosso comportamento, é fruto da dureza do nosso coração e do distanciamento que a humanidade ganhou de você nos últimos anos. Por isso, olha para nós, cuida de nós e vem em nosso auxílio. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Bem, meus queridos irmãos, então, na Epístola de São Tiago, o título do primeiro capítulo começa no capítulo 1 por endereço e salvação, e logo em seguida ele fala pela aprovação à perfeição. Então ele faz uma afirmação. Ele está dizendo assim: a perfeição do homem só vem pela aprovação. Para nós entendermos isso um instante, nós temos que pensar um pouco, vamos pensar um pouco em aspectos neurológicos, psicológicos. Nós somos seres humanos que somos, né, biopsicossocial, ou seja, somos biológicos, somos psicológicos e somos sociais. E ainda somos espirituais. E aí, Tiago diz assim: só tem um jeito do homem ir para a perfeição. O homem só consegue ir para a perfeição quando ele enfrentar a aprovação. Então, muitos de nós, às vezes, rezamos e pedimos para Deus: tira de mim essa aprovação. Não me permita passar por isso, ou experimentar isso, ou viver isso. Arranca isso de mim. Mas não é assim que funciona no modelo de Deus. Ele disse para nós muito claro que nós precisávamos ser provados como ouro. O que acontece na hora da provação do ouro? Na hora da provação do ouro, quando o aquecimento ocorre, as substâncias separam. Substâncias boas, substâncias ruins, o próprio ouro, cada um se ajunta e se agrupa pela sua natureza. E aí, isso acontece em virtude do fogo que está sendo passado esse produto para acontecer a separação. No nosso último acampamento, né, eu tive um problema de próstata na primeira noite do acampamento e tive que ir para a cirurgia. E quando eu estava me preparando para a cirurgia, eu ficava assistindo os vídeos do Padre Pio, né, e falava assim: puxa, Padre Pio, se possível, livra-me disso, né? Tira-me dessa realidade. E aí peguei justamente um filme dele, onde a pessoa explica que ele passou por uma cirurgia e pediu para os anestesistas que não dessem anestesia nele. E o cara, mas como? O senhor vai fazer uma anestesia, uma cirurgia sem anestesia? Ele falou: não pode fazer, eu estou pronto. É que eu não quero que a minha mente esteja desprotegida e eu possa vir sofrer ataques do mal durante esse momento da anestesia.
Aí eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, estou reclamando demais, vamos para anestesia, vamos fazer aquilo que é preciso, aquilo que Deus quer. Eu estou aqui pronto, né, para me preparar para tudo isso, porque se eu não passar por provações, a perfeição não vai acontecer, a perfeição não virá até mim. E aí ele continua dizendo, olha, meus irmãos, aceitai com muita boa vontade todas as provações. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Olha, perdi o emprego, aceita com boa vontade. Morreu alguém da minha família, aceita com boa vontade. Meu filho está com um problema, aceita com boa vontade. Agora vejam só, se nós somos seres psíquicos, somos sociais, né, somos biológicos, vocês já imaginaram a briga que se trava aqui entre nós? A briga que acontece no nosso interior e não querermos aceitar, né? Porque o homem físico, ele quer estar bem, ele quer se divertir, ele quer ter alegria, ele não quer sentir dor, né? Ele quer estar num estado de diferente do seu processo emocional. Mas aí vem esse nosso amigo aqui, Tiago, e diz essa. Pô, mas espera lá. Aceitai tudo com muita boa vontade. Acolha isso com boa vontade. Eu acredito, estou para dizer para vocês que aqui está um dos grandes mistérios de quem quer ser cristão. Aqui está uma revelação profunda de Jesus Cristo para nós entendermos como é que nós podemos viver neste mundo. É uma receita, é uma pedagogia de Deus para que possamos aprender a viver nesse mundo. E o aprender a viver nesse mundo, na pedagogia de Jesus, é aceite as coisas. Aprenda a acolher as coisas no seu coração para que você possa experimentar viver de maneira diferente. Mas espera lá. Ele está dizendo que a gente deve se conformar com tudo, ser quieto, silencioso. Não, ele está dizendo o seguinte: lembra do filho pródigo? O filho pródigo não viveu provações. Ter passado fome, ter comido a lavagem dos porcos, aquilo não foi uma provação. Aquilo foi uma escolha de vida. É diferente. Aquilo não é provação. Foi uma escolha. Ele escolheu viver longe do pai, viver longe da sua casa paterna e enfrentou os desafios que a vida lhe ofereceu. Mas não era Deus provando ele. Muito diferente do nosso amigo Jó, que o demônio vira para Deus e fala assim: ah, Jó é teu amigo, que a ouvidão dele é uma beleza. Deixa eu tentar ele para ver se você vê se ele vai aguentar. Aí veio a provação de Jó. Não houve da parte de Jó uma renúncia com Deus, eu largo tudo, eu deixo tudo. Não é isso. Então tem coisas que são frutos das nossas escolhas. Nós escolhemos esse caminho. Não é o caminho da provação. Agora, eu escolhi viver o evangelho. E ele diz, agora você vai entender a diferença, olha só. Pelas quais passais, sabendo que o teste a que é submetida a vossa fé. Então é um teste aonde está sendo submetido se nós temos fé ou não. Então a grande diferença entre o jovem que pediu para o pai dar minha herança que eu vou embora e a diferença entre Jó estava sendo submetido a uma aprovação pela fé. O jovem que foi embora e gastou tudo que tinha não tinha nenhuma experiência de fé envolvida naquela realidade. Talvez a fé veio à tona no momento em que ele resolveu voltar para a casa do pai e se arrepender. Aí sim, pode ser que começou a sua primeira experiência. E foi a experiência de olhar o irmão que estava no canto. Quando você olha lá a pintura do Rembrandt, você vai ver que num canto escuro tem o irmão olhando à distância, que é o irmão dele, já rejeitando ele. Aí começou a sua aprovação. Então, se nós somos provados, só é provado quem tem fé. Quem não tem fé não passa por provação. Talvez seja por isso que você diga assim: nossa, é engraçado, né? Tem gente que tem tanto dinheiro, vive tão bem no mundo, vive tão feliz, nada acontece. Não tem fé. Se não tem fé, não tem provação. Ter fé é o princípio da provação. Então, se você está passando por provações, está clamando a Deus, cuide de mim, zele por mim, olhe por mim, você está dizendo assim: eu tenho fé.
Eu acredito em Jesus, o meu Salvador e Senhor da minha vida. Então, por isso que eu estou sendo provado. Por isso que a provação está tomando conta do meu coração, está tomando conta da minha vida. E ele continua: a que é submetida a vossa fé, que produz constância. Então, por que é que nós estamos sendo provados por Deus? Para aprendermos a sermos pessoas constantes. Pensa com você. Quantas vezes você é inconstante? Você começa e para, você começa e para, você começa e para. Preste atenção na sua comunidade. Quantas pessoas já começaram a vida com você na sua comunidade, começaram e pararam? Não tem constância. Por isso vem a aprovação, porque a aprovação gera uma constância. À medida que eu vou sendo provado, eu vou aprendendo com o meu ser de que, se eu confiar em Deus, eu consigo vivenciar uma vida de estabilidade. Nada pode me abalar. Então é por isso que Jesus disse: se você crer e confiar no teu coração, diga a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela o fará. Esse é o desafio que Jesus lança para nós, que nós aprendamos a depender dele cada dia mais, em cada instante. Eu hoje tive uma experiência dessa. Eu estava agora no final da tarde dizendo para minha esposa assim: interessante, esses períodos de pandemia, que está sendo um período tão difícil para todo mundo, né? Deus tem cuidado da gente, tem cuidado da nossa subsistência, tem nos ajudado a buscar ajuda a outras pessoas, né? A ter tempo para poder ficar orando, atendendo e conversando com outras pessoas. Deus tem suprido isso. Aí eu disse para ela, mas está encerrando aqui um ciclo de alguns clientes meu, né? Que será que Deus está preparando para mim? Gente, eu sentei na mesa e comecei a ler a passagem de hoje. Tocou o telefone. Uma pessoa, né, lá da extremidade do país, dizendo assim: ô senhor, eu preciso falar com você. Dá para me ligar agora? Eu falei: dá. Puxa, eu estou aqui, eu preciso de. Tenho X clientes, preciso de X sessões de coaching. Dá para começar já? Dá para ver logo? Eu falei: dá. Podemos ver logo e muito rápido. Voltei para cá de novo e falei assim: a minha aprovação foi curta, né? Ela durou do meio-dia até às 17 horas. Olha que provação curta. Não foi uma provação muito longa. E aí eu pergunto para Deus: por que estou sendo provado? Para que você aprenda a ser constante. Que nesse intervalo de horas você não olhe para mim e tenha dúvida de que eu vou cuidar de você e que eu vou suprir das suas necessidades. Que nesse espaço de hora você acredite de que eu sou o seu Deus. E veja quantas vezes isso acontece conosco. Quantas vezes que vocês que estão aqui comigo, que são pais, mães, entregaram seus filhos para Deus e 2 minutos depois vocês saíram correndo gritando: onde que está o menino? Cadê a constância? Você não entregou? Cadê a constância? Às vezes você tem aí um jovem que está numa dependência química, seja lá do que for, e aí você o entrega para Deus, mas 2 minutos depois você está brigando, gritando, xingando, moleque, atentado, praga. Como é que você faz uma coisa dessa? Por que que você não aprende a olhar para ele e aprender que você está vivendo a aprovação de pai e que Deus está esperando de você uma constância? E a sua constância qual vai ser? Pai, eu o entreguei nas tuas mãos e eu sei que você vai cuidar. Mesmo que tenhamos momentos difíceis, mesmo que tenhamos momentos que pareça que vai ser impossível, mesmo que tenhamos momento que eu comece a querer a vacilar, mas não deixa isso tomar conta de mim, porque eu quero ser constante em acreditar na tua palavra e na tua presença na minha vida. E aí ele continua dizendo que esta constância, aí ele coloca característica para constância. Basicamente, 3 características para serem constante. Que essa constância, porém, seja perfeitamente operosa. Ele está dizendo o seguinte:
que é para você ser constante, mas não é para você ficar dormindo. Seja constante, confie em Deus, mas reze, faça o que tem que fazer, tome providências, vá atrás daquilo que for preciso, se movimente, faça aquilo que é o teu papel, entre em movimento. Isso é uma constância, mas uma constância que precisa de operação. Ou seja, precisa de atitude. Se não tiver atitude, as coisas não vão acontecer. Deus vira para você e diz assim para você: olha, por favor, dá uma ajuda para essa pessoa que está precisando. Hã? Dá uma ajuda, eu estou te pedindo para dar. Porque se você for constante, eu vou provar você e vou te recompensar. Aí você fala assim: nossa, mas vai me fazer falta, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ah, muito bem. Primeiro, não tem constância. E segundo, essa constância ela não entra em operação. Então, essa constância não pode ser uma atitude mental apenas. Ela precisa ser uma atitude prática. Eu preciso colocar em prática as coisas que eu estou acreditando, ou aquilo que eu estou desejando na vida. Eu preciso praticar, eu preciso fazer, eu preciso entrar em ação. Porque caso contrário, nós teríamos um Deus com uma varinha, né, de cajadinho, de condão, falei, tuque, dei para você, meu querido, vá em paz, você já está bem. Não é assim que Deus funciona em nós. Ele quer nos levar à maturidade, né, de homens espirituais para poder estar na presença dele. Então, para isso, precisamos ter constante, mas precisamos ter obras. Operosa é obras. Tem que ter obra, tem que ter ação nessa atividade, a fim de que sejais perfeitos. Então, olha só, você já parou para pensar quanta coisa imperfeita você tem? Você já observou para isso? Eu observo sempre. Eu vejo em mim muitas vezes a imperfeição da ira. Tem dia que a raiva vem assim, que forte. E eu falo, nossa, meu Deus, que imperfeição. Me ajuda a olhar para isso e a entender por que essa agressividade, por que ficar tão nervoso. Me ajuda a olhar para isso. Eu preciso ir para a sua perfeição. E aí ele continua dizendo, olha, e íntegros, integridade. Ah, geralmente, eu vou contar para vocês uma historiazinha que integridade e sinceridade são companheiros, né? Então, qual é a origem dessa palavra? A origem da palavra sincero, ela está na antiguidade, quando o artista trabalhava, né, com estátuas de mármore. Então, ele pegava um bloco de mármore, olhava para aquele bloco, começava a tirar os excessos e ficava ali uma estátua. Quando o artista errava, e aí faltava uma mão, por exemplo, ele ia lá, pegava um outro pedaço, fazia uma mão e colava naquela parte com cera. Aí vinha um especialista e olhava para aquela imagem e falava assim: essa imagem é autêntica, ela é sincera, ou seja, é uma imagem sem cera, ela não tem emenda. Então, a autenticidade da qual o Tiago está nos falando é essa autenticidade assim, não tem emenda, não tem cera remendando o pedaço. Tá, mas o que é na prática para nós essa sinceridade? É quando nós aprendemos a ser íntegros na presença de Deus e dizer para Deus: Deus, eu estou te fazendo um pedido hoje, cura o meu filho. Mas por que eu estou te fazendo esse pedido? Porque eu tenho medo de não ter sido um bom pai, eu tenho medo de não cuidar dele direito, eu tenho menos insegurança, eu quero ser sincero na tua presença, eu quero ser íntegro na tua presença. Então, não é apenas uma integridade de comportamento, não é apenas o comportamento de pagar minhas contas em dia, de ser pontual com as pessoas, de respeitar as pessoas. É uma integridade que vai além. É uma integridade na nossa relação com o nosso Criador. E aí nós voltamos de novo para o nosso ser psíquico, porque nós muitas vezes negamos aquilo que somos. Nós negamos os nossos medos, nós negamos as nossas tristezas, negamos as nossas inseguranças, e Deus nos conhece, Ele não quer isso.
Mas se Deus me conhece, o que Ele quer? Ele quer que eu tenha o processo da autopercepção, que eu perceba essas coisas em mim. E às vezes, quanto nós demoramos para perceber isso, de poder sermos verdadeiros e íntegros na presença de Deus? A prece da fé. Se algum de vós falta a sabedoria, peça-o a Deus que dá com simplicidade e sem censurar, ela lhe será dada. Olha só, Tiago faz essas 1000 recomendações aqui, né? São só 4, mas para nós parece algo gigantesco. E aí ele continua dizendo assim: olha, e se você não conseguir? E se você não der conta de resolver isso? Peça a sabedoria de Deus. Deus tem a maior alegria em dar sabedoria, tem o maior prazer em dar sabedoria. E aí vamos entender um pouco o que sabedoria é essa. A sabedoria divina, a palavra de Deus nos diz assim, que a sabedoria humana é trapo de imundície diante de Deus. Eu vejo, por exemplo, com muito respeito, né, alguns filósofos que hoje tomam espaço nas mídias e com grande, né, conhecimento a respeito da vida, a respeito do homem, né? Mas de repente você abre aqui num canal do Facebook e vê uma pessoa muito simples falando coisas sábias, divinas. Então, essa sabedoria humana, ela nos ajuda muito no processo do nosso crescimento. Mas a sabedoria definitiva que nos faz levar homens à perfeição é a sabedoria divina. E essa você pode encontrar em grandes sábios, mas você também pode encontrar na pessoa mais simples da face da terra. Pode encontrar no olhar de uma criança, na doçura de um senhor de idade, na doçura de alguém que você encontra e vem conversar com você e falando as coisas do amor. Quem é de Ribeirão Claro vai se lembrar do que eu vou falar. Quando, há muitos anos atrás, eu tinha uma lanchonete, né? Em Ribeirão Claro, nós tínhamos uma pessoa, eu confesso que eu não sei o nome dele completo, mas as pessoas da família dele, se estiver alguém por aqui, vai saber. E ele era chamado de Aracatiá, né? Ele tinha uma pequena deficiência. E eu abria o meu negócio, né, no final da tarde, na época eu tinha uma lanchonete, e ele sentava na porta e conversava comigo por muito tempo, né? E eu falava assim para Deus: Deus, deixa eu entender a sabedoria que o Senhor colocou nesse ser maravilhoso. E ele dava cada recado de Deus para mim que eu falava assim: só pode ser você falando comigo. Só pode ser. Isso nos leva a entender que a sabedoria está em qualquer lugar. A sabedoria está com você, Cíntia, Eliane, Aline, Cris, Cleusa, Dala, Maria, Fátima. A sabedoria está com você. É a sabedoria divina. É essa que vai nos conduzir para a constância. É essa que vai nos dar condição de enfrentar provações, de passar por dificuldades. Quando vocês veem os profetas falando aqui no Instagram, no Facebook, né? Eu já disse isso no passado, a gente fala assim, esse povo deve ter uma vida maravilhosa. Tem nada, tem coisa na cabeça a mil, a gente passa aprovação a mil. Tem dia que está faltando 3, 4 minutos para começar, vem uma danada de uma aprovação que você não imagina. Aí você tem que respirar profundamente e falar assim: não tem problema, eu vou usar a sabedoria divina e não a minha. Porque se eu fosse usar a minha, estava perdido, né? Porque primeiro que não tem tanta essa capacidade, segundo que depois que você fica provado, te provoca uma instabilidade no teu estado emocional e você volta para isso muito rapidamente quando você fala como Tiago, puxa vida, eu preciso da sabedoria. Então, eu quero rezar por vocês hoje, pedindo a Deus que lhes dê sabedoria, que vocês possam ser sábios. Me veio na cabeça aqui de contar para vocês o dia que Deus me deu sabedoria. Ah, na minha cidade havia uma pessoa que bebia muito, né? E na época que eu tinha essa lanchonete. E um dia
ele chegou tarde da noite e eu disse assim para ele: segunda-feira eu vou na sua casa, porque eu vou rezar para você largar de beber. E aí eu sabia que toda segunda-feira ele estava na casa dele. Toda segunda-feira ele estava lá. Naquele dia, fui eu e a minha amiga Fátima, né? Fomos para a igreja rezar para ir visitá-lo. E alguém nos disse: olha, infelizmente, depois de muitos anos, esta foi a primeira segunda-feira que ele não foi embora. Ele está na cidade. Não adianta vocês irem na casa dele. E aí eu falei assim: vamos rezar, vamos. E ela começou a rezar por mim. Ela disse assim: olha, eu estou tendo uma visão. Eu vejo aquele carro que subiu aos céus, né? Uma carruagem de fogo, e Deus está dando para você sabedoria. Deus está te dando um dom de sabedoria. E eu falei: Deus, com esse dom de sabedoria que o Senhor me deu, cuida desse homem para nós. Ele não está lá. O mal segurou ele na cidade, mas cuida dele. Eu o vejo até hoje, gente. Desde aquele dia ele nunca mais bebeu. Isso já está indo para a casa dos 30 anos que isso aconteceu. Então, se você está aí junto da tua família, olha aqui, Josi, abraça o Tuti aí, pega ele agora, segura na mão dele, Aline, Roberta, pega quem está por perto, alguém da sua família que está aí com você, segure na mão dessa pessoa e vamos pedir. Hoje nós estamos aqui, olha, 40, 50, 60 e poucas pessoas nos dois canais. Se nós sairmos daqui hoje com 60 sábios, eu tenho certeza que nós vamos mudar o mundo onde nós estamos e nós vamos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Não duvide que você tem a sabedoria de Deus. Não duvide que você pode ficar cheio da sabedoria de Deus. Mas isso ele deu só para alguém? Não. Tiago está dizendo que ele tem o maior prazer, a maior alegria em dar a sabedoria para qualquer um. Por quê? Porque essa sabedoria vai nos fazer perfeitos e vai nos fazer pessoas resistentes à provação. Então, de hoje em diante, não lamente mais pela pandemia, não lamente pelas mortes, glorifique a Deus por tudo, porque isso é comportamento de seres sábios, de seres que têm sabedoria diante de Deus. E então eu quero lhe pedir, Pai, pela autoridade que o Senhor me confiou no dia do meu batismo e pela aceitação que eu tive da tua palavra na minha vida, que o Senhor hoje possa dar a tua sabedoria para cada uma das pessoas que está nos acompanhando aqui. Que eles possam ser cheios do teu amor, da tua presença. Que teu Espírito seja derramado agora em profusão sobre cada um deles. Aqueles que estão pedindo que precisa ser sábio para cuidar dos filhos, dê essa sabedoria de Deus a eles agora. Aqueles que estão pedindo que não tem mais sabedoria para lidar com teu esposo, pede a Deus a sabedoria divina, para que você possa acessar o coração do seu esposo. Você que quer cuidar do teu esposo, peça à esposa a sabedoria de Deus sobre a sua vida. Que ele te dê essa capacidade de poder ser sábia na condução do teu esposo, na condução da sua família. Você que não sabe mais o que fazer com as pessoas que trabalham com você, como levar isso a bom termo, pede a Deus para que te dê essa sabedoria, para que você não seja simplesmente um participante, um mero funcionário dessa empresa, mas que você seja um homem, uma mulher de Deus, que leva a sabedoria para todos aqueles que têm necessidade e que estão ao teu redor. Peça a Deus a luz que ele deu a Moisés, que ficou com o rosto resplandecente ao descer da montanha e ter se encontrado com Deus.
que essa luz também possa resplandecer no coração das pessoas com quem você vive e com quem você faz contato no teu dia a dia. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, que vocês sejam abençoados, que Deus derrame muitas graças sobre a vida de vocês. Lembrando-lhes, os vídeos já estão postados no YouTube. Se por favor quiserem ir até lá, partilhar, ajude a chegar no coração de outras pessoas, para que mais pessoas possam ser tocadas e transformadas pela presença de Deus nas suas vidas. Então, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Que Deus derrame realmente muitas bênçãos sobre as vidas de vocês e que vocês sejam baluartes da palavra de Deus nas comunidades onde vocês estão. Que Deus os abençoe imensamente. Olha que maravilhoso. Olha, meu pastor passou por aqui. Joselino, Deus te abençoe também, meu irmão. Adriana, Deus te abençoe. Rose, que você seja muito abençoada. Carme, Selma, Andréia. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Que Deus os abençoe imensamente. E nós nos vemos na próxima semana com a certeza de que Deus vai cuidar de cada um de nós durante esses dias e nós vamos crescer à maturidade de Jesus Cristo e seremos homens que vão e mulheres que vamos suportar todas as provações com muita alegria e com muita certeza. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos.